é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou bem e espero que vocês também estejam. Olha só, hoje a nossa atividade vai ser sobre a Semana da Pátria, que é essa semana que a gente está vivendo. Foi quando Dom Pedro foi lá em cima do seu cavalo e gritou: independência ou morte! Isso mesmo, livrou o Brasil das garras de Portugal. Isso aconteceu há muito tempo atrás, muito tempo atrás. E hoje, todo dia 7 de setembro, nós comemoramos esse feito, a liberdade do nosso país. Vamos ouvir uma historinha sobre a independência do Brasil e depois vocês vão realizar essa atividade aqui, ó. Vão dizer qual foi a frase que Dom Pedro gritou quando declarou a independência do Brasil. Vão também dizer qual era o meio de transporte. O meio de transporte é o que a gente usa para se locomover de um lugar para o outro. A gente pode ir a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de cavalo, de barco. A gente pode ir de avião, de várias formas diferentes. Todos esses são meios de transporte. Qual era o meio de transporte que Dom Pedro estava usando quando declarou a independência do Brasil? Quero ver quem vai saber, hein? Vamos assistir ao vídeo e depois responder à atividade. A independência do Brasil. A história se passa em um país muito bonito, rico, cheio de plantas, flores e muitos animais. Desde que os portugueses chegaram no Brasil, no ano de 1500, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas o que isso significa? Significa que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar as terras brasileiras. Muitos anos se passaram e essa situação continuou assim. Foi então que o rei de Portugal teve que se mudar para o Brasil. Ele pegou um navio, colocou toda a sua família e veio para o Brasil. Morou aqui por alguns anos, mas ele teve que voltar. Quando ele voltou lá para Portugal, ele deixou aqui no Brasil o seu filho para governar o Brasil. E o nome dele era Dom Pedro I. Esse príncipe gostava muito do Brasil e as pessoas do Brasil também gostavam dele, porque ele era diferente do seu pai. Portugal passou a ter conflitos com os governantes aqui do Brasil, porque ele queria que o Brasil dependesse para sempre dele. Porém, Dom Pedro I não achava isso certo. Então, ele começou uma luta para mudar isso. E no dia 7 de setembro, ele foi até a beira de um rio, chamado Rio Ipiranga, levantou a sua espada e gritou: independência ou morte. Desse dia em diante, o Brasil passou a ser livre. É por isso que todo dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. Dom Pedro estava em cima de um cavalo quando foi declarar a independência do Brasil, porque o cavalo era o meio de transporte daquela época mais utilizado. Hoje em dia, nós também usamos o cavalo, mas usamos a moto, a bicicleta, o carro, o avião, o barco. Todos esses são meios de transportes e a gente pode usar ele quando vai de um lugar para o outro. Quando a gente usa um meio de transporte na terra, a gente chama de transporte terrestre. Quando o meio de transporte é dentro da água, a gente chama de transporte aquático. E quando o meio de transporte é no ar, são transportes aéreos. O meio de transporte que Dom Pedro estava usando era terrestre, era aquático ou era aéreo? Vamos marcar na nossa atividade? Caprichem! Não
esquece de colocar o seu nome lá no comecinho da atividade. Um beijo e até mais!